Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Tal, o nosso podcast onde pessoas interessantes vêm relatar experiências muito bacanas, nos dar conselhos, aulas, verdadeiros experts nas mais diversas áreas. E hoje, além de ser um queridíssimo amigo, é um profissional do mais alto gabarito. Ele é médico, especialista em pneumologia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Ele tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação Médica Brasileira. Mestre em Medicina Interna e Terapêutica, com ênfase à medicina baseada nas melhores evidências pela Unifesp e o Centro Cochrane do Brasil. 40 anos, acho que até mais, de formado, uma ampla experiência em pneumologia, clínica médica, urgências, emergências e medicina intensiva. Olha, a ficha dele é grande, viu? Tem aí uma ficha corrida. Foi professor, ex-professor universitário da Faculdade de Medicina de Marília, aqui na Uniderp, em Campo Grande, médico pneumologista aposentado do Hospital Universitário, aqui, Maria Aparecida Pedrocian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enfim, uma ficha. Eu estou falando do meu queridíssimo amigo, médico de muita gente que eu conheço, Dr. Ronaldo Queiroz. Que honra receber você aqui. Muito, muito obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? Carmen, alegria é minha, né? Só de estar com você já é um motivo de alegria. Participar desse podcast aqui é um privilégio. Sinto-me muito honrado e vamos conversar gostoso. Tem tanto assunto. Todas as vezes que nos encontramos, tudo é muito rápido. Exato. Tempos, entrevistas. Hoje nós temos um bom tempo Temos para uma conversar hora para sobre bastante coisas. Nós Com vamos certeza, olha, estou à sua nós disposição. vamos falar de Covid, nós vamos falar de ronco, nós vamos falar de apneia do sono, de asma, gripe, enfim, nós vamos falar de vários assuntos. Ronaldo, você é uma das maiores autoridades que eu conheço e que eu sei que se dedica muito a Covid longa e pós-Covid. E no seu consultório você recebe muita gente que já percorreu várias outras especialidades, cardiologista, até oftalmologista, enfim, gente que foi no dentista e estômago, e chega lá no seu consultório e você diagnostica como Covid longa. Conta essa história pra gente, porque a Covid já acabou, graças a Deus, o auge dela foi, mas a gente ainda tem casos. Qual a sua experiência com a Covid e principalmente com a Covid longa, Ronaldo? A Covid foi um acontecimento, né? E uma catástrofe. Um vírus novo, muito agressivo, que provocou muitas mortes entre 2020 e 2021. Ele começa a crescer em 2020, pico no primeiro semestre de 21, foi diminuindo a sua patogenicidade, a agressividade diminui, e no final de 2021, 2 anos, o vírus ficou fraquinho. Hoje ele está aqui circulando entre nós, o SARS-CoV-2, que ele chama. Uma curiosidade, né? Por exemplo, Campo Grande está sob um decreto de emergência em saúde já há algum tempo, de síndrome respiratória aguda grave. Gripes, resfriados, que no outono e inverno tem sempre, agora aumenta um pouco de novo, como todos os anos. E no pós-Covid isso aumentou um pouco. Por várias razões, a gente pode ir conversando. Diminuiu a imunidade, muita gente isolada sem necessidade. O psicológico ficou muito afetado. Muito afetado. E então as pessoas tiveram um pouco contato com outros vírus e gripes e resfriados aí, que seriam coisas leves, acabaram, principalmente em 23, 24, Sim. vem diminuindo. O fato é que o vírus hoje, ele não está nem entre os 3 mais, o vírus do Covid. Essa síndrome respiratória aguda é adenovírus, rinovírus do resfriado, vírus sincicial respiratório, a influenza A e o SARS-CoV-2, alguns casinhos de Covid, eu chamo de Covidinha. É um resfriadinho comum, não vem mais para os pulmões, dói a Aqui na garganta, coriza, é uma síndrome, é um resfriado leve,
está no quarto, quinto lugar. As Então, pessoas perderam medo, aquele pavor, ai, Covid, ou ainda tem gente às que vezes, apavora? tem as viúvas do Covid, né? Às vezes tem. Tem. Às vezes chega A uma gente que a gente ficou senhorinha. muito traumatizada, né? Foi muito É, difícil. Foi uma guerra política, e toda vez que você mistura política com saúde, a população sofre, padece, é. houve óbitos. Foi muito ruim. A experiência foi a pior possível. Então, às vezes, eu estou na clínica, chega uma senhorinha com aquelas máscarazinhas ainda de tecido vermelho com bolinhas brancas que ela fez com capricho e que nós sabemos que não serve para Pra nada. nada, né? Mas, enfim, a fase aguda foi embora e depois o que que aconteceu? Já em 2021, aquelas pessoas que conseguiram vencer a Covid-19, elas começaram em 2020, em 21 ainda, em plena pandemia, começavam a procurar serviços de saúde com sintomas esquisitos, Por exemplo. esquisitos. E esses sintomas esquisitos foram muito bem identificados. Tem dois principais pilares. O primeiro nós chamamos de brain fog, névoa cerebral. A pessoa fica esquecida, Eu conheço casos ela assim. fica meio aérea. Uhum. A pessoa é uma pessoa ativa, ela conversa, ela está sempre atenta. Eu tive o caso de uma advogada que fazia tribunal de júri, começou a perder a sua fluência na fala, então precisava levar colinha. E lapsos de memória. Que Então, coisa. esse brain fog é uma diminuição da atividade cognitiva cerebral. E junto do brain fog é a fadiga crônica. A fadiga crônica é aquele cansaço, para as pessoas entenderem, que você chega, Carmen, vamos levar as famílias, vamos jantar fora hoje. Uhum. Fala, hoje eu não vou, estou muito cansada, eu vou descansar e amanhã eu vou. E você acorda no dia seguinte, fala, então hoje está tudo certo, fala, continuo cansada, dormi a noite inteira, não Não se saí. Ou recupera. seja, a fadiga crônica é aquele cansaço que mesmo dormindo muito bem, você não descansa. São os dois grandes pilares do pós-Covid. Então, uma pessoa que teve Covid, grave ou leve, ela começou a apresentar e conseguiu vencer a Covid, esses sintomas já em 2021, 2022. Chegaram as vacinas, e aí começou a vacinação em massa, porque era uma situação emergencial. E aí nós fomos estudando grupos de especialistas e chegamos à conclusão de que quem causava essa doença era a proteína spike, Presente na vacina. na vacina também. Na vacina Então, também. naquela imagem do vírus redondinho com aqueles cogumelinhos, né, Sim. espinhos, chama spike, vem de espinhos, é ali que fica a proteína tóxica, a proteína spike. E a vacina foi feita com a injeção de uma proteína spike modificada artificialmente que vem para estimular o organismo a criar anticorpos Uhum. contra o vírus. Resumindo, nós percebemos então que tanto quem teve a Covid doença leve ou grave, ou tomou a vacina com RNA mensageiro, com a injeção da proteína spike, essas pessoas desenvolveram então a síndrome pós-spike. Então, o que era síndrome pós-Covid, Covid longa, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde já em 2021, em plena pandemia, passou-se a ser chamada e conhecida no mundo inteiro como pós-spike. Pós-spike. Por quê? Tem relação com a doença, com a vacina ou com os dois. Então, a pessoa tem esse esquecimento, névoa cerebral, fadiga crônica, e aí vem os sintomas, são mais de 40, Carmen. Então, elas têm 40. os principais: falta de ar, dificuldade de respirar, tosse, dor nas costas, dor no peito, palpitação, Gente que nunca teve nada nunca disso. teve nada, formigamento nas mãos, Aham. tremores, formigamento nas pernas, isso para dizer alguns. São mais de 40. Então, o que acontece? As pessoas nos buscam porque foram a muitos médicos e a maioria, infelizmente, dos 99% mal se interessou pela Covid, imagino pelo pós-Covid. Então, não faz o diagnóstico. Ao contrário,
do Dr. Ronaldo, porque você fez parte de um grupo, um grande grupo de especialistas brasileiros e de outros países, inclusive, que se reuniram em grupos, né, de mensagem e trocaram ideias ao longo do período mais crítico da Covid. E no passado esse período, você continuou a fazer parte de um grupo mais restrito, pesquisando profundamente esse tema, né, Ronaldo? Isso. E e a Covid longa é isso, é um pós-spike, vem diminuindo, mas eu vou dar um exemplo rápido. Essa advogada que eu até mencionei, pessoa que nos procurou, ela estava com esquecimento, com lapsos de memória, uma fadiga crônica Certo. leve, mas tremores, palpitação, mas era mais leve, mas a preocupação dela era neurológica, os sintomas neurológicos, sem contar a depressão, que Imagino. também altera o sistema límbico. A proteína spike, ela provoca uma inflamação nos capilares do corpo, Faz um fininhos, estrago, né? e nos Impressionante. órgãos onde eles são inflamados, vêm os sintomas. Então, no sistema límbico, no cérebro, no centro da memória, onde tem microtrombos, eles não aparecem nos exames convencionais. Então, o diagnóstico é muito difícil, é um diagnóstico sindrômico. E ela procurou um neurologista de excelente qualidade com esse quadro de esquecimento, de Sim. depressão, de brain fog. Ele pediu uma ressonância nuclear magnética e no retorno, para ser bem objetivo, falou: "Olha, tenho Carmen, uma notícia excelente, você não tem nada. Você está deprimida, está trabalhando muito, está correndo muito, esse esquecimento, todos esses sintomas são de estresse. Vou te dar, está meio deprimida, vou te dar um antidepressivo Antidepressivo. e daqui 6 meses você volta". Falou: "Doutor, desculpe, mas Não é isso. eu não vou tomar. Eu respeito muito o senhor, mas eu não vou tomar remédio, Ela porque eu sentiu que estou não era bem. isso. Eu não é isso, eu nunca tive um momento tão bom na minha vida, eu não estou com Uhum. nenhuma depressão não. Eu estou sentindo esses sintomas mesmo. Mas o senhor está dizendo que não é". Uma atitude diferente, porque na maioria das vezes o paciente vai: "Ah, então tá, o médico fala, Pois é, mas né". essa moça fez o seguinte, você nem sabe. Ela te Ela procurou. chegou não, antes de procurar, essa história foi quando ela veio à clínica. Falou: "Doutor, deixa eu falar uma coisa, eu queria perguntar, eu confio muito no senhor, estou feliz que eu não tenho nada no cérebro, o senhor fez uma ressonância, não tenho Alzheimer, não estou com derrame, não tenho nenhum aneurisma, então eu estou muito feliz. Entretanto, eu estou lendo aqui, eu leio muito, o senhor sabe disso. Antigamente tinha o Google, agora com as inteligências artificiais, então a gente pesquisa e tudo que eu relato, eles me levam a pensar no diagnóstico, eventualmente, da síndrome pós-Covid, da Covid longa. E eu queria saber o que que o senhor acha disso, porque se isso pode ser, porque os sintomas são muito semelhantes, se o senhor pode me ajudar a fazer o diagnóstico e, eventualmente, se for, me tratar, porque é Claro. sabido que a doença existe e que tem tratamento. Falou: "É, esse que é o problema, além de Google, agora inteligência artificial, isso é coisa de internet, pós-Covid não Meu existe. Deus. Isso aí a senhora está achando, está ouvindo, isso é conversa, a senhora tome um antidepressivo e a senhora vai ficar boa, porque Covid não existe". Aí ela não teve dúvida, pegou o celular, falou: "Doutor, tá bom, não precisa prescrever que eu não vou tomar, mas deixa eu explicar, como o senhor disse que não existe, existe uma revista que parece que é a principal revista médica do mundo, chama The New England Journal of Medicine, e tem aqui uma meta-análise, que é aquele tal de estudo principal de evidência A, de que são mais de 40 sintomas do pós-Covid. O senhor disse que não existe, é uma doença que tem CID-10, Código Internacional da Doença, da ONU, em 2021. Então eu vou mandar para o senhor me permite mandar? Porque a Covid existe sim, o Meu, pós-Covid. pós-Covid. E mas tudo bem, eu respeito o senhor, mas eu vou mandar para o senhor. Inclusive um editorial do Lancet, que é uma outra publicação, não sei se o senhor sabe, o editor escreveu assim: "Estamos diante de uma nova pandemia que será após Covid". Então, isso vem preocupando as autoridades sanitárias no mundo inteiro. Nossa. De qualquer maneira, Muito eu obrigada. agradeço, eu vou procurar alguém que conheça e que saiba. E foi assim que ela chegou. Em 60 dias do diagnóstico e do tratamento, que é muito simples, mas é síndrome, um diagnóstico que você precisa estar muito bem preparado, ela não tinha mais nada. Esse tratamento, ele é à base de quê? Medicação, é o Escuta quê? aqui, o que que acontece no pós-Covid? A proteína spike provoca uma inflamação nos capilares fininhos. Sim. Então, a primeira coisa, a proteína spike está presente.
tratamento 3 etapas. A primeira é a clivagem, eu preciso quebrar, eliminar a proteína spike. Fazer um detox dela. Po Tirar. É um nome que eu não gosto muito, mas, tem que matar a spike, tira a Perfeito. spike. Que ela provocou? Inflamação no corpo inteiro. Então eu vou entrar com anti-inflamatórios. E essa inflamação nos capilares fininhos faz microtrombos. Uhum. Então é como se fosse uma trombose, não é? A gente conhece tromboembolismo pulmonar, Sim, embolia cerebral, mas são trombose venosa, micros. são micro que não aparecem nos exames. Consequentemente, anticoagulação. Então, a tríade básica é Anti-inflamatório. clivar anti-inflamatório, anticoagulante e clivar, matar a proteína spike. E aí junto vem todo um suporte de ativos nutracêuticos. 80% do tratamento vem de fitoterápicos, macro e micronutrientes, é Então, uma qualquer coisa pessoa que impressionante. esteja sofrendo de pós-Covid, qualquer condição que seja, pode fazer esse tratamento. Quer dizer, não há nenhum Nenhum tipo de problema, de nenhuma contraindicação, e não em tem nenhum 60 efeito dias a pessoa que volta a ao maioria. normal. Casos graves, refratários, que podem durar 90, 120 dias, eu não tive nenhum, felizmente. Então, sempre Meu, casos que leves loucura. ou moderados que respondem muito bem ao tratamento. É assim, mas você tem que estar focado na possibilidade, que é um diagnóstico de exclusão. Você tem exames que têm que estar normais, alguns outros ajudam, que Uhum. são alterados. Então, você vai somando, e é isso que a gente procura levar para os médicos para poder ajudar. Mas a maioria desconhece tanto o tratamento quanto o diagnóstico. Vou criar uma polêmica aqui, vou perguntar da vacina contra a Covid. Com relação às crianças, principalmente, tá no nosso, anual, né, de vaga PNI, PNE, Programa Nacional de imunização. Imunização, exatamente. Qual é a sua avaliação, a avaliação dos seus colegas? Qual é o pensamento que você defende com relação a uma pessoa especializada nessa área, com relação à vacina? Primeiro lugar é o seguinte: quando você critica uma vacina ou você tem uma preocupação, você não é anti-vax. Sim. Então, eu, como pneumologista, para você ter uma ideia, eu defendo a vacinação, gripe, pneumonia, herpes zoster, para os 60 a mais, para as crianças. Agora eu tenho uma netinha, Cecília, ela tomou todas as vacinas. Nós temos um PNI que é exemplo para o mundo. Uhum. E todas as vacinas têm a sua segurança, tiveram o seu tempo de experiência e foram lançadas, e com a devida, entre o custo-benefício, elas Sim. são seguras. Então tem que tomar vacina. A vacinação contra a Covid veio na emergência. Existe muita teoria de conspiração, sabe, Carmen? Sim. Muita falação. O fato é que eh, esse vírus, o SARS-CoV-2, a proteína spike modificada, o famoso RNA mensageiro é o Uber. Então você coloca a proteína spike dentro do RNA mensageiro, então é um Uber potente, Para que entrar no corpo. aliás a descoberta do RNA mensageiro ganhou um prêmio Nobel há anos atrás. Então ele é um veículo para levar substâncias para tratamentos do câncer extraordinário. Uhum. Mas uma proteína spike nós vimos que ela é tóxica. Então, em 30% dos casos, pode provocar uma reação à vacina e provocar síndrome pós-Covid. Então, ela também está presente nisso. Agora, foi uma vacina que foi lançada muito rapidamente, com poucos estudos, uma segurança discutível, criou-se muita polêmica e, graças a Deus, aqui não houve a obrigatoriedade, porque está no PNI como uma recomendação. Entendeu? Às vezes você tem gestores que proíbem, não entra aqui na escola, isso já Eu passou eu acompanho um bastante. caso em Santa Catarina que é chocante demais, um casal, pais, eles estão proibidos de cuidar dos filhos, os filhos foram afastados deles, porque com laudos médicos provando que eles não precisavam, porque eles têm problemas, enfim, de saúde, que não recomenda a vacinação, eles estão afastados, os filhos estão sendo criados pelos avós, por outros familiares. E um trauma tremendo, ou seja, é um caso, exagerado, só para trazer justamente isso, né, até hoje existe essa politização, até hoje tanta gente morreu, tanta gente que não precisava ter morrido, né, enfim, aconteceu, mas está aí, o que mais importa desse bate-papo aqui é justamente isso,
Se você tem alguns desses sintomas, são 40 sintomas, se você se identificou com alguma coisa aqui que o doutor Ronaldo falou, então tá aí, há tratamento, é possível fazer em 60 dias, como ele mesmo disse, um tratamento simples, né, baseado em medicações que já estão aí disponíveis, então para que continuar sofrendo, né? Então uma recomendação de saúde mesmo, é qualidade de vida. Posso mudar de assunto? Porque tem tanta coisa para a Pode, gente para falar. finalizar a questão da Claro, vacina, é o seguinte: no mundo inteiro não se vacina mais. sim, Aqui ainda permanece a recomendação de é vacinar recomendação. recomendação de vacinar a criança a partir dos 6 meses. Isso é uma atrocidade. Essa é a sua opinião. Total, eu Uhum. de muitos médicos sérios, porque a criança, inclusive, nem na pandemia teve Covid. Só as crianças muito doentes, ou seja, os velhinhos que têm comorbidades, 80, 90 anos com DPLC, insuficiência cardíaca, diabetes, acamados, em asilos, as crianças que têm cardiopatias Sim. congênitas, fibrose cística, que é uma doença congênita na pneumologia gravíssima, você ainda entende que poderia ajudar para evitar que uma virose, porque a Covid é uma virose, e nós sabemos que ela é leve, e não é a Covid que mata, não. Essa virose abaixa a resistência, a bactéria vem, faz uma pneumonia em cima e morre da pneumonia. Exato. Então, hoje ainda tem no Brasil, ainda existe essa recomendação, mas os pais não levam mais. Então, o número é muito pequeno, mas é o último país do mundo que precisa retirar essa recomendação, principalmente de crianças. Então é fundamental se discutir o assunto e ouvir quem realmente está na linha de frente, fazendo esse trabalho de prevenção, de cuidado e estudando principalmente, né. Ronaldo, a gente falou aí de drama, vamos falar de ronco, porque você tem um dado importantíssimo. Você você é casado, enfim, convive com alguém que ronca. Eu tenho certeza que você vai parar tudo que você está fazendo agora para ouvir o que o doutor Ronaldo tem para dizer. O ronco é a causa maior de separação de corpos. Isso não é de divórcio, é de corpos do mundo. Tipo assim, cada um vai dormir num quarto, Do mundo. Do mundo. ou manda dormir na sala. O ronco é um barulho, não é? E é um barulho que não é uma doença. Então, primeira coisa, o O ronco ronco não não é é doença. Não, doença. é um sintoma. E sintoma Quando sério, né? o sono tem fases, 3 fases: sono leve, o sono intermediário, o sono profundo. Quando o sono vai ficando profundo, existe um relaxamento de toda a musculatura do corpo todo, Uhum. especialmente no sono REM, que é o sono restaurador. Lá no sono profundo, só mexe o diafragma, então a musculatura aqui do pescoço, ela acaba afrouxando e o espaço da orofaringe vai diminuindo, onde passa o ar. Então relaxou, Então, ela vai fechando, esse espaço diminui, o atrito do ar com a mucosa flexível aqui da orofaringe faz esse barulho tipo. vibra e faz o ronco. Na física é fácil de todos entenderem em casa. Tem uma bandeira, bate o vento, ela faz blá, 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 blá. No varal. Você tira e fica só o maço, acabou o barulho. Sim. O barulho é física. Ele surge dessa movimentação flexível. Então o ronco é um aviso. E às vezes o ronco é muito alto. E a parceira ou o parceiro, que mulher também ronca. Mulher ronca também. Sim. 30% menos, mas é em homens, mas mulher também ronca. E muitas vezes, então, o parceiro acorda e a parceira vai ver, ele está sozinho na cama, que a mulher foi dormir no quarto de hóspede porque não aguentou. Então, isso é um dado verdadeiro de Da que Organização Mundial da Saúde, né? que separa corpos, né? É. Então, mas o mais importante é o seguinte: o ronco aqui é piada, você é jocoso, você vai pescar com esse cara, eu não durmo mais na barraca porque ele ronca muito, e o cara fica chateado. Lá na clínica você pergunta: o senhor ronca? Ah, não sei. E o seu marido ronca, senhora? Não, ele ronca um pouco sim. Ronco nada. Então as pessoas reagem mal ao ronco, Aham. porque sempre foi motivo de gozação. Só que o ronco é um aviso de que você pode tá diminuindo o espaço, vem o ronco, e se fechar mais, a passagem do ar fica bloqueada. Bloqueado. E essa parada da respiração durante o sono profundo, por mais de 10 segundos, chama-se apneia obstrutiva do sono, A que gente é uma doença A gravíssima. gente começa falando de ronco justamente para levar para esse tema que é gravíssimo, é muito comum
e mal diagnosticado. As pessoas não têm ideia de que elas sofrem de apneia do sono. Essa semana nós tivemos uma informação atualizada, faz tempo que não saía, são estudos nacionais e internacionais, mostrando que no mundo na verdade, é 1 bilhão de pessoas têm apneia obstrutiva do sono. No mundo. 1 bilhão. 1 bilhão, dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a Escola Paulista de Medicina, minha escola, para nós a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, para os mais jovens, renovou um trabalho, um estudo de prevalência e mostrou que no Brasil temos 49 milhões de brasileiros que têm apneia obstrutiva do sono. Praticamente 25% da população. Escuta aí. Só que metade disso, 25 milhões de pessoas têm apneia moderada ou grave. E a apneia moderada ou grave, a apneia faz com que o oxigênio caia. Qual é o grande problema? Se você para de respirar, a saturação vai lá para 50. Incompatível com a vida. A saturação do oxigênio. normal, quanto que é? Quanto tem que ser? Acima de 92, 93, 94. Vai para metade, então. Cai para 50, 60. Quanto mais tempo você ficar. Tem apneias que duram 45 segundos, 1 minuto. A pessoa fica sem respirar. Sem respirar. Então, Completamente em apneia. Depois tem um ronco ressuscitador que o cérebro acorda a pessoa, senão ela morre mesmo. Vamos um caso assim bastante comum. A pessoa está dormindo, né? Começou a dormir ali, dormiu no sofá da sala, tá lá assistindo TV, dormiu no sofá da sala, já começa aquele ronco. Aí, de repente, parou. Ela pode ter apneia do sono ali já, sentada, dormindo. Acordou, foi para a cama, deitou. Deitou, começa a ter aqueles episódios. A apneia, então, qual é a apneia? Leve, a média e a grave. Como é que se mede isso? As pessoas que dormem mal, que têm apneia, no dia seguinte tem o principal sintoma, que é a Cansaço. sonolência diurna excessiva, né? Causa de acidentes automobilísticos, a pessoa dorme sentada vendo televisão, vai no consultório médico do dentista, senta 10 minutos, está aguardando, já está dormindo na cadeira, ou seja, ela dorme de dia porque não dormiu à noite, porque ela não teve o sono restaurador, o sono que te deixa novo, Sim. onde tem hormônios que são produzidos no organismo. Enfim, ela não descansa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Quando você entra e a pessoa tem apneia, essas paradas respiratórias, até 5 paradinhas por hora, é normal. E qualquer pessoa 5 possa ter. paradinhas por hora. 5. A gente chama apneia obstrutiva do sono. Você tem como monitorar através da polissonografia, vamos falar sobre isso. Mas se você tiver 5 paradas depois que você fez o diagnóstico, o exame, isso é normal. Se a pessoa tiver paradas, eventos, que a gente chama eventos respiratórios, que são as paradas, de 5 a 15, ele tem uma apneia obstrutiva leve. Existem tratamentos, Isso por hora. orientação por hora, sempre por hora. É uma unidade de medida. Tá. Se ele tiver de 15 a 30 eventos por hora, é uma apneia moderada. Atenção, esse paciente já vai ter, inclusive, a queda de oxigênio, que nós chamamos de dessaturação. O oxigênio começa a cair. E ele começa a ter riscos. E se for acima de 30, é a apneia obstrutiva do sono acentuada. Chamava grave, mudaram a terminologia hoje, a apneia obstrutiva do sono acentuada. Eu acho que o grave dá a dimensão mesmo do que é. Eu acho que tinha que muito manter grave. grave. É muito Porque, grave. é acentuado. O que é acentuado? Acentuado em relação a quê? Quando você coloca grave, você é chamado à Mas realidade, a né? gente mostra isso para os pacientes. Agora, é o desafio, Carmen, é isso mesmo, as pessoas desconhecem. Hoje você conversa com qualquer pessoa, todo mundo sabe que tem o colesterol bom e ruim. O sujeito sabe da diabetes, que se comer doce vai alterar o diabetes. Só que eles desconhecem, eles não sabem o que é apneia, não têm acesso, não existe ambulatórios, não está na clínica, não há ensino na escolinha, na medicina. Exato. Não existem médicos do sono, são pouquíssimos. É a mulher ou o marido que vai detectar, falar Então, ronca. O ronco é um esse que sinal. é o sinal que nos dá alerta. Então, nós estamos diante de um grave problema de saúde pública. E um nós grave precisamos fazer problema diagnóstico. de saúde pública que se reflete, por exemplo, nas rodovias, nas estradas, né? Outro dia a gente conversou, bateu um papo numa outra entrevista, você comentando que estudos mostram que
30%, se não me engano, dos acidentes de caminhão, é isso, né? Envolvendo motoristas de caminhão, 30% são consequências ou foram causados por noites mal dormidas, né? E muitos por conta de apneia do sono, é Entre isso? caminhoneiros. Os acidentes automobilísticos, no geral, 35% dos acidentes no Brasil são decorrentes da sonolência excessiva diurna, tanto na cidade quanto nas estradas. Por quê? Porque não dormiu Não bem. dormiu bem Se de não noite. dormiu bem é porque ele tem apneia. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entre os caminhoneiros chega a 35%, é a segunda principal causa de morte nas estradas entre caminhoneiros, é a apneia do sono. A Que sonolência excessiva diurna. E tanto ele pode morrer, quanto ele pode matar uma família, porque ele causar uma dorme, morte. está dirigindo, ele Sim. dorme e cai numa E o outra caminhão é pista grande, ele está mais e acabou. protegido, e um carro de passeio não. Então, o que nós precisamos é fazer diagnóstico. Nessa área, a gente está trabalhando para ver se sensibilizamos as autoridades para que elas possam, por exemplo, que elas possam exigir a polissonografia. Existem fenótipos, características que, acima dos 40 anos, tem várias características que o indivíduo tem sinais Uhum, que ele pode ter apneia. Então, hoje tem o exame toxicológico, não tem? tem. Para os motoristas profissionais. Então, acima de 40 anos, com características clínicas de risco aumentado de apneia obstrutiva do sono, você deveria encaminhar ali na renovação do Detran Uhum. para fazer uma polissonografia. Eu já tenho recebido muitos pacientes que, às vezes, os médicos do próprio Detran já percebem que é tão evidente que eles pedem para fazer o exame. E se fizer o exame, tem tratamento, ele pode trabalhar normalmente, não precisa ter medo. Como Entendeu? é que é feito o diagnóstico? É um aparelhinho, né? Você trouxe foto dele. Tem. Tem para gente, É pra assim, gente ter uma ideia? o É que um aparelhinho que coloca aqui no dedo, é isso, é, né? esse é a Pequenininho. polissonografia tipo Polissonografia. 4. Então é assim, como é que é feito o diagnóstico? Esse é o grande desafio. Uhum. Por quê? Porque nós temos o diagnóstico através da Ó, polissonografia. aqui, olha, Essa aqui ver se essa você. é a A vovozinha. vovozinha, tá vendo esse aparelhinho É aqui? um oxímetro. É um oxímetro. Nós passamos pela Covid, todo mundo conhece, é Todo um mundo. oxímetro. E é como se Só fosse que um ele é oxímetro? um oxímetro de alta precisão, Aham. ele é um oxímetro multimodal. Esse é o Biologix, que é um sistema brasileiro, nasceu no INCOR, no Laboratório do Sono Desenvolvido do no Brasil, INCOR, que legal. na Faculdade de Medicina da USP, pelo professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, um grande amigo, Que você trabalhei 20 anos com ele. já trouxe aqui para Campo Trouxe em Grande. agosto e vai voltar em agosto de novo para conversar com os médicos daqui. Que legal. Porque os médicos precisam ajudar a fazer o diagnóstico. Sabe por quê, Carmen? Hoje isso é um dado real. Eu vou aproveitar aqui, se tiver médicos assim, colega, por favor, faz a sua consulta, qualquer que seja a sua especialidade. E na sua anamnese, quando você estiver conversando, faz uma pergunta só. Fala, o senhor ronca? A senhora ronca? Só essa pergunta que a gente pede. Se roncar, se a esposa ou marido disser que sim, fala, então nós vamos fazer no seu check-up também uma polissonografia. Gente, já vai Então, resolver tanta já coisa. seria Já espetacular. puxa, né, o isso. fio da meada O ali. problema é que a polissonografia tipo 1, que é, até hoje, a padrão ouro, polissonografia tipo 1 significa a mais completa e complexa. Que é aquele exame, como é que tá o Você seu tem que ir sono. para um laboratório do sono, dormir fora de casa, e Uhum. você vai sofrer uma monitorização de eletroencefalograma, movimento ocular, a força do músculo aqui, Uhum, aquele do bruxismo, masseter, para né? ver bruxismo, para ver a tensão muscular, catéteres nasais, cintas que você tem no tórax, no Mas abdômen. como é que a Então, pessoa me dorme normal com isso então tudo? mas tem um papel extraordinário e é Mas a importantíssimo. pessoa não vai ficar tão alterada de estar fora do seu Muitos ambiente reclamam. normal? Sim, sim. Porque a É, cama também é dura. Eu nunca fui, mas eu sei que a não, cama é dura. hoje até são clínicas muito bem montadas, É. parece um hotel, sabe? Mas mesmo assim, você Mas tá as cheio de pessoas, coisa, quem né? faz um não quer fazer o segundo, Então já deu a entendeu? dica. É uma dica. Só que Mas é um exame que importantíssimo, te a mapeia polissonografia tipo tudo. 1 é o padrão ouro para o diagnóstico das doenças do sono. Certo. Existe insônia,
existe parassonias, sonambulismo, síndrome das pernas inquietas, para falar outras coisas, que você precisa ver a atividade Insônia, eu cerebral. entendi. Sonambulismo também. O que que é Parassonias são essas doenças São essas duas, ok, relacionadas, tá. seria o nome todo. Pernas inquietas, as pernas se movimentam muito. Sim. Então, existem situações de doenças do sono de 20% que não são doenças respiratórias do sono. Então, para esses casos complexos, a polissonografia tipo 1, padrão ouro, tem um papel fundamental, porque ela faz o diagnóstico global. Quer dizer, com uma noite passando ali, sofrendo, Vai, já resolve. acaba fazendo, Aham. mas você tem o diagnóstico, vai tratar, dá tudo certo. Agora, para fazer o diagnóstico específico da apneia obstrutiva do sono, das doenças respiratórias, as doenças respiratórias do sono são 80% dos casos. Então, de cada 10, 2 casos exigem uma polissonografia Essa mais ouro. completa, complexa, espetacular, mas de difícil realização, difícil acesso. Muito, muito raro. Em Campo Grande, por exemplo, nós temos aqui 2 locais que Verdade. têm 2 leitos de Pra polissonografia tipo 1. Então, o acesso é difícil, não tem pelo SUS, custa caro, é difícil. Então, a tecnologia no mundo inteiro vem evoluindo. Hoje você tem aí um Apple Watch, não vamos fazer propaganda aqui, Mas tem mas você tem o aplicativos? Oura Ring no dedo, Aham. o anel da Samsung, que mede passos, vê o seu sono, o outro tem aparelhinho que vê a glicose. A tecnologia nos possibilitou evoluir. Então, nos exames de polissonografia, surgiram a polissonografia tipo 2, a tipo 3, que são, e a tipo 4, que é o Biologix, Que que é é esse esse aparelhinho. aparelhinho aqui menor ainda. Essas polissonografias são domiciliares, então elas tiram o paciente de Uhum. casa. A 2 e a 3 ainda tem muitos fios, tem faixa no abdômen, tem que alguém instalar em casa, às vezes solta um fiozinho, perde o exame. Tem algumas dificuldades, mas pelo menos já está em casa. Uhum. E aí surgiu o que foi desenvolvido lá, como eu disse, no Instituto do Coração, lá do INCOR de São Paulo. O mentor disso, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, ele evoluiu e chegou ao sistema multimodal Biologix para fazer a monitorização do sono na sua casa por meio, na ponta do dedo, de um oxímetro inteligente que conversa com o celular, abaixa um appzinho no celular, que vira um polígrafo que manda para a nuvem as informações instantaneamente. Quando você acorda no dia seguinte, você dorme só com aquele, não tem nenhum fio, na sua cama, o seu sono real, você está em Sim, casa. exato. Levanta, vai no banheiro, volta, dorme de novo. No dia seguinte, concluiu o exame. A hora que ele vai devolver o aparelho na clínica, o resultado já está impresso, pronto, que é instantâneo. E aí você faz o diagnóstico. Então, para o diagnóstico das doenças respiratórias, especialmente da apneia obstrutiva do sono, a polissonografia tipo 4, ela cumpre o seu papel de maneira extraordinária. Existe, inclusive, isso é uma certa polêmica, viu, Carmen? Aqui é um Hum. espaço bom para discutir isso, porque os mais antigos, os mais tradicionalistas, eles costumam dizer até que a polissonografia tipo 4, que é o Que é essa sistema do aparelhinho? Biologix que a gente tem, essa domiciliar mais simples, não seria uma polissonografia. Uma questão semântica que, na verdade, quer fazer uma reserva de mercado, Uhum. porque é muito mais fácil, mais barato. Esse exame é disruptivo, ele democratizou o diagnóstico. Sim, nossa, Então, facilitou a facilitou vida. muito de todo mundo. E acontece que esse exame foi validado internacionalmente e, inclusive, ele é reconhecido pela Academia Americana de Medicina do Sono como um sistema multimodal de polissonografia tipo 4 para realizar em casa. Então, é uma polissonografia, sim, Que muito mais bacana. simples, que faz diagnóstico e nós podemos salvar vidas com E isso. como a pessoa tem acesso a isso? Tem que passar pelo médico, é feito o pedido, é feita o tratamento, o percurso normal. Então, a gente precisa de vocês, da mídia, de programas como esse, porque, como eu disse, a população desconhece a apneia. E quando lembra de polissonografia, os poucos que conhecem têm aquela lembrança da polissonografia tipo 1, que é muito Hum. importante, padrão ouro. Eu sempre
deixo isso claro, Não, tem a defesa porque desse sim, que ao tratamento, contrário claro. daqueles que acham que a polissonografia tipo 4 não é polissonografia, nós respeitamos a tipo 1 como padrão ouro. Perfeito. Só que a medicina, como tudo na vida, evolui. Até outro dia você fazia uma cirurgia de coluna, tinha que abrir as costas do cidadão. Minha esposa fez uma cirurgia de uma hernia de disco por endoscopia com um cortinho de 1 centímetro. Que loucura. Então, a medicina avançou, Avançou. e no sono também. Então, esse avanço tecnológico, ele existe, e o importante é o diagnóstico. Então, tem que divulgar, e eu vou reiterar, políticas públicas, por causa dos acidentes, e a classe médica precisa ajudar. Doutor, doutora, por favor, Pergunta, pergunte. ronca? Senhor Você ronca, ronca? sim ou não? É. Inclui no seu Na sua na anamnese. sua anamnese. É. Tem questionários, por exemplo, tem uma escala de sonolência de Epworth, em inglês. Então, fala assim: em que situação você dormiria? É uma folhinha de papel. Fala, senhor, responde aqui para mim. Você dormiria sentado na recepção de uma clínica? De 0, 1, 2 e 3. Você dormiria no cinema quando você está assistindo? Você dormiria se você estivesse dirigindo numa viagem? Aham, Você aham. não está dirigindo, você está no carona? Você Você dorme do dorme. lado? Então você vai respondendo. E quem tem uma pontuação nessa escala acima de 10 tem alto risco de ter apneia. Olha que maneira Então já simples de é você uma fazer sim. e indicar a polissonografia. Simples. Aí o médico pede. Existem centros credenciados, existem quando o médico é soberano. Se ele avaliar que o paciente tem doença grave, complexa e que precisa da polissonografia tipo 1, ele encaminha para um laboratório do sono. Ponto final. Agora, nós sabemos que são 20% dos pacientes. 80% apneia obstrutiva do Se sono. encaixam Encaminha nesse para os exame. centros credenciados biológicos para poder fazer um exame muito mais barato, mais simples, e com isso nós vamos salvando vidas. Quanto fica hoje um exame desse? Por volta de R$ 500. R$ 500, faz um exame, já tem um diagnóstico, já. Imediato, imediato. E o tratamento? Então, o tratamento hoje é assim. Vai desde o tratamento clínico, apneia leve, lembra? Até 5, Sim. normal de 5 a 15, apneia leve. Medidas de higiene do sono, evitar telas à noite, não ter comida pesada depois das 19 horas. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Uhum. Isso é medicina do estilo de vida, que a gente está trabalhando muito com isso para orientar as pessoas a ter saúde. O sono é transversal, Carmen, a todas as Com especialidades. certeza. Todas. Para os obesos, na endocrinologia, para Aliás, quem faz pessoas exercício. magras que você olha e fala Ronca também. assim, ronca também, né? Porque ele tem geralmente aqui na garganta. Então não são só os gordinhos que roncam não, viu, Não, gente? não, Magrinho também então pode ronca. roncar também. Pode ter uma alteração anatômica Pode, aqui na garganta claro. que facilita o estreitamento da via aérea. Claro. Os pacientes que nem o Noel Rosa, que tem micrognatia, que não tem queixo, né? Isso. Queixinho para dentro. Também. Essas pessoas é o único tratamento cirúrgico que tem, que é o avanço de mandíbula. É a cirurgia ortognática, Isso, né? ele aumenta, Faz. a mandíbula está lá no fundo, eles fazem uma extensão, põem para frente. Que é fantástica essa E para cirurgia. quem, mas é uma indicação assim muito restrita. O Muito tratamento é então medidas de higiene do sono, regulação do ciclo circadiano, hora de dormir, hora de levantar, escuro, sem tela, luz no dia seguinte, melatonina e assim por diante. E você tem, então, para os casos moderados e graves, com queda de oxigênio, as intervenções. A intervenção clássica, padrão ouro, é o uso do CPAP, que é o quê? Um aparelhinho, um compressor de ar que fica no criado mudo, silencioso, tem uma mangueirinha, você coloca uma máscara, as máscaras tudo evoluiu muito. Evoluíram bastante, Põe né? um aparelhinho no nariz. Não, porque antes era terrível, né? O Muito, negócio era- parecia um pato aqui em Em cima, assim. 1990, quando eu fiz medicina do sono na Escola Paulista, parecia Não, uma tortura, né? incomodava mais que o ronco. A mulher saía por causa do CPAP, É verdade. que ele é um compressor de ar. Nossa, Hoje é terrível. silencioso, úmidozinho, uma delícia. Você testa, né? Sim. Sempre testei. Então você trata com o CPAP, e é a única doença do mundo que o sujeito tem 40, 50 eventos por hora, uma apneia obstrutiva grave, você põe o aparelho, no dia seguinte ele caiu para um ou dois eventos, e ele está curado.
Então, é a única doença do mundo que eu conheço sem tomar um remédio, uma injeção. Você põe um aparelhinho que abre a via aérea, no dia seguinte ele acorda e manda flores para a fisioterapeuta que faz a adaptação do aparelho do CPAP. E aí ele vai ter que sempre Ele é dormir com outra o CPAP? pessoa, ele é Sempre vai outra ter que pessoa. dormir com o CPAP? Sempre, Sempre. Aí vai ser um sempre. companheiro de Em vida. princípio, Aham. quem tem uma apneia moderada grave, se for obesidade, pode até diminuir a pressão do ar, porque esse ar entra, ele é automático, entra pouquinho. Chama pressão positiva contínua nas vias aéreas. Sim. Então, você põe a máscarazinha e ele fica quietinho ali, ele é automático. Quando você entra no sono profundo que começa a fechar a garganta, começa a aparecer o ronco, o aparelhinho percebeu e aumenta a quantidade de ar e a pressão com que ele entra na via aérea. Gente, que E aí coisa abre a incrível. via aérea. Se abriu a via aérea, o ar entra e sai naturalmente. Ele faz isso quando ele parou de roncar, ele diminui a pressão e o volume do ar de novo. Então, aparelhos inteligentes, olha só. E no dia seguinte ele acorda um outro homem. É isso que você Gente, escuta. o casamento volta a ficar Volta todo mundo. maravilhoso, volta a namorar, você volta a ser feliz. Volta. Dá para viajar e levar esse aparelho? Leva, leva, e Ele é avião é tranquilo? pequenininho. Tranquilo, não tem Hoje problema. são que menor do que. Nossa, é muito Evoluiu simples. muito, né? Muito, é Muito. muito. E você tem isso. E eventualmente nas pessoas que têm claustrofobia, que não conseguem, por menor que seja a máscara nasal ou nasoral, que são pequenininhas Sim. hoje, se não tiver jeito, então nós temos os aparelhos intraorais, que a odontologia do sono cresceu muito. Sim. Então nós temos especialistas, os odontólogos do sono, que fizeram cursos de odontologia do sono e colocam um aparelho dentro da boca na hora de dormir, ele encaixa, que é um aparelhinho de avanço de mandíbula. Sei. E aí abre o espaço aqui, controla o ronco e controla a apneia. Hoje, aliás, muito semelhantes os resultados com o CPAP, de tanto que evoluiu a odontologia do E sono é também. impressionante, quer dizer, existe o espaço para o pneumologista, existe espaço para a odontologia do sono, então são várias as especialidades que se conversam e que atuam aí para devolver a qualidade de vida, né, para o Sim. paciente. Deixa eu falar de asma, e ao mesmo tempo, a gente já vai caminhar para o final, viu, Ronaldo? Parece que a gente começou há pouquinho, tem tanto assunto para falar. A asma, muita gente não conhece. Pensa que, eu tô com uma bronquite crônica, essa minha filha não para de tossir. O que é a asma e qual é a incidência dela e principalmente os riscos que ela oferece? Esse é um problema sério. Olha, eu tô com, você falou 40 anos, eu agradeço, mas são 44 anos 44. de Tem que formado atualizar lá a sua e página na internet. 42 de pneumologia. É muita coisa. E desde aquela época a gente tem uma preocupação em educar as pessoas, educação Uhum. em saúde, para explicar o que é asma brônquica. Porque até hoje, infelizmente, as pessoas procuram o atendimento médico quando tem falta de ar, tosse, chiado no peito, quando ele está em crise. Chega lá, eu tenho crise, eu tenho bronquite alérgica, Hum. a outra titia fala que o filho tem bronquite asmática, ou só bronquite, e o médico que recebe dá uma inalação, tira da crise, fala, toma aqui o salbutamol, que é uma bombinha, um spray, e quando você tiver crise você usa isso, viu? Quando a sua bronquite voltar. O próprio médico não explica o Chama de nome. bronquite. Então nós estamos falando do quê? De uma doença que atinge 20 milhões de pessoas. 20 milhões 20 aqui no milhões Brasil. no Brasil. Nós temos 20 milhões de asmáticos. É uma prevalência muito E alta. quantos não sabem que tem? Muita gente não sabe nem o nome da doença, a grande maioria. Nós temos um dado da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia que mostra que 85% dos casos de asma não estão controlados, que é uma doença Nossa, crônica. 85. Então, e outra coisa, a asma, 20 milhões de pessoas, 80% de pessoas que têm asma, que é o chiado no peito, têm rinite alérgica, que a doença é a mesma. Sim. Então, o que é asma? Você perguntou? É uma doença inflamatória crônica que a pessoa nasce com ela, ou seja, tem uma sensibilidade maior nas vias aéreas, do nariz até os pulmões, lá na sua intimidade, de fundo alérgico preponderantemente, principalmente de fundo alérgico, tem uma história familiar de ter alguém nos pais, ou a mãe, ou avós, que já tinha um quadro. Então,
uma doença inflamatória crônica das vias aéreas de fundo alérgico. A sensibilidade aumenta aqui nas vias aéreas superiores, quando inflama, escorre o nariz, espirra, coça, chama Uhum. rinite. Isso. E se você tiver o agente agressor, mudança de tempo, ácaro, poeira, não é? Pelo de pets, tem muita coisa, muitos gatilhos que desenvolvem essa reação alérgica. Se ele atingir os brônquios, fecha os brônquios, broncoespasmo, tosse, chiado no peito e falta de ar. Então, rinite e asma caminham juntos, o tratamento é o mesmo, a gente cuida disso. E é um E cuidado o resto da vida. as pessoas, hoje em dia, com os avanços até imunobiológicos nós temos de 5 anos para cá, nós conseguimos a remissão dos sintomas. Então, hoje, só sofre de asma brônquica quem quer ou quem não recebeu o diagnóstico e o tratamento correto. Ronaldo, você está falando agora de tosse, tudo. Eu imagino que na sua especialidade é, é o índice maior de automedicação, né? Porque assim, tô com uma tossezinha. Eu já fiz isso, vou confessar. Passa na farmácia, me dá um xarope. Não sei o quê, porque a gente acha que sabe, né? Tem muita automedicação. E qual é o risco da automedicação? É péssimo, não é? Não é só na nossa área, não. Sim, Continua ainda muito elevado, mas na área respiratória, o grande problema é o seguinte: na medicina, eu vou ampliar um pouquinho. sim. Nós precisamos entender que a medicina mudou. E não foram todos os médicos que acompanharam isso. Então, hoje, nós temos ainda a grande maioria dos colegas, não é nenhuma crítica, não. Eles saíram da cátedra, sentam na cadeira e. Só que o mundo segue, os avanços vêm. Então, nós temos hoje muitos médicos que nós chamamos de prescritores. Estou com tosse, me dá um xarope para tosse, ele prescreve um xarope. E a pergunta é o seguinte: espera um pouquinho, só está tossindo? Há quanto tempo? Qual é a causa da tosse? E aí eu vou tratar a tosse. Tão simples. Não é um remédio para tosse, eu vou tratar a causa da tosse. Pode ser refluxo, Pode ser um pode ser um câncer de monte de coisa. pulmão, Câncer de pulmão, você pode estar tossindo, exatamente. você pode estar com tuberculose, você pode ter uma fibrose pulmonar que só aparece em tomografia de alta resolução. Você trouxe Então um não outro tem assunto como agora. tratar assim sem saber a A causa. automedicação é terrível. Cigarros eletrônicos e narguile é uma febre, principalmente desse raio desse cigarro eletrônico. Eu Narguilé caiu conheço, narguile bastante. caiu bastante, mas o cigarro eletrônico tá aí. Eu conheço crianças, sei de crianças de 12, 13 anos, vão falar que são adolescentes, são pré-adolescentes, fumando um cigarro eletrônico. Qual é o risco, Ronaldo? De morrer. O que aconteceu? A indústria do tabaco é uma indústria poderosíssima, acho que só perde para a indústria de remédios, para a indústria farmacêutica. Uhum. O que aconteceu? Ao longo dos anos, houve campanhas, aí que está, olha a importância de você ter políticas públicas no mundo inteiro, foi diminuindo o número de tabagistas. Foi. Quem lembra de Casablanca, aquele filme, o Clark Gable encosta no piano fumando um cigarro lindo de Summer, não Uhum. é? Aquela música maravilhosa, fumando um cigarro porque era chique. Eu não vou nem lá longe no Clark Gable. Quando eu comecei no jornalismo, as redações eram Foi fumar, né? todas, eu fumei durante 13 anos. E assim, as redações todas eram de cigarros, era Era comum, chique, e chique. era normal, fazia parte. Isso. E foi assim. E ao longo dos anos foi caindo, 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 caindo. De 50% da população hoje, não chegam a 10% as pessoas que fumam no mundo. A indústria tinha que se A reinventar. indústria se reinventou e reagiu. O que que ela fez? Falou: ó, nós vamos lançar um dispositivo que pode ter até um gostinho, um cheirinho, um sabor, um aroma. Nós vamos mentir. Nós vamos dizer que não tem nicotina e nós vamos colocar 10 vezes mais nicotina, Sim. 10 vezes mais nicotina que o cigarro comum. Meu Nós vamos falar que Deus. não vicia e que não dá câncer. Então, para quem quer parar de fumar, use o cigarro eletrônico que não tem nicotina, não vicia e não dá câncer. Isso é mentira. Por quê? Porque tem o formaldeído, que é o resultado da combustão para sair a fumaça, que é cancerígeno. Não tem o alcatrão, mas tem formaldeído. Sim. E a nicotina, o cigarro eletrônico vicia mais do que o cigarro comum. E ele dirigiu todas as campanhas historicamente para os jovens. Eles acharam nesse segmento
E a maioria dos fumantes estão ali entre os 12, 15 anos aos 25 anos. Gente, é um Mais de crime. 60% estão quem consome isso são Você os atende no seu jovens. consultório? Já Muita passou? gente, muita gente. Nós tivemos casos emblemáticos aqui, porque existe uma pneumonia, chama uma pneumonia aguda, viral, chama EVALI. Quem está em casa, quiser pesquisar, como é que a gente falava? Dá um Google aí, ou pergunta Uhum. para o chat GPT o que é a pneumonia EVALI. É uma pneumonia aguda, inflamatória, provocada pela inalação da fumaça do vape. Meu E Deus. recentemente eu até mandei para você um caso de uma moça de 25 anos que desenvolveu um câncer de pulmão e foi feito um estudo retrospectivo que mostrou a relação da doença com o uso exagerado do cigarro eletrônico. Que judiação. Ai, que desespero. Falar de doenças, respiratórias em crianças, conheço mães, pais, assim, que ficam desesperados com os filhos, teve casos, né, que estão desenvolvendo ainda o sistema respiratório, e também, na outra ponta, os mais idosos, né. Quais são os casos mais comuns, as doenças mais comuns aqui para a nossa realidade no Centro-Oeste, e o que você pode orientar, os pais e os filhos agora que cuidam dos pais idosos? São os vulneráveis, né? Os As extremos. pontas, é. Até os 2 anos, o sistema imunológico está em desenvolvimento, e depois dos 60 a mais, 60 a mais eu já fico um pouco incomodado, porque eu já cheguei lá. Então, vamos falar 70 a mais? 70 mais. Mas, na verdade, a população está vivendo muito mais hoje. Hoje nós estamos trabalhando com promoção de saúde. Logo, nós vamos ser uma ilha azul, como tem 6 no mundo, onde a população tem mais de 100 anos. Né, as blue zones, né. Exatamente, Blue Zones. Muito legal. Tem uma série na Eu Netflix que assisti, mostra isso. maravilhoso. Mas aí o que que acontece? Conversam, são felizes, caminham, comida saudável. Tomam sol. Tudo que nós fazemos hoje É. na medicina do estilo de vida, chamada MEV, que nos Estados Unidos já é uma especialidade, aqui nós fazemos, ainda não é, mas eu aplico, por exemplo, na minha clínica. O paciente que vem com enfisema grave, fumou muito, tem uma doença sistêmica, músculos fracos, coração fraco, as artérias com risco de morrer de câncer, a principal causa de morte em quem tem enfisema pulmonar é o infarto. Porque o enfisema não é só a destruição do pulmão, é a destruição dos Dos músculos músculos, o coração e é a o músculo. obstrução É. das artérias. Aham. Então, isso é muito importante. Tem que cuidar mesmo e tratar do paciente como um todo. E estudar, né, Carmen? Estudar. Estudar bastante. Eu posso contar aqui? Vou Deve. contar uma história. Hoje que você vê, existe uma guerra surda na medicina, porque a internet democratizou tudo. A Então informação. você tem coisas boas e tem barbaridades. Então, muito cuidado, não acreditem em tudo. Perguntem. Se você observar um tratamento, não sai comprando aí magnésio do programa de meio-dia que faz tudo para você. Hoje é medicina de precisão, individual, as doses são prescritas, a medicina tem que ser, você vai dar o que o paciente necessita na dose correta. Uhum. Então, o que você vê hoje, a medicina funcional integrativa, que nasceu lá atrás, lá na época do Lair Ribeiro, 40 anos atrás, quando tinha ainda a homeopatia, você Uhum. tinha várias situações de medicinas alternativas, chinesas, foi misturando. E hoje, a medicina funcional integrativa estuda a fisiologia, a fisiopatologia das doenças, trata a causa e tem coisas extraordinárias, mas tem exageros Tem. também. Então tem uma guerra. Tem aquelas pessoas que não evoluíram e fala que quem faz medicina funcional integrativa é picareta. E o cara que é radical na medicina funcional integrativa diz que o outro é um atrasado. Vai ser na Covid, né? Eles Tá. ficam A brigando. guerra. Enquanto isso, o que que eu fui fazer? Eu fiz uma pós-graduação, que é a melhor do Brasil, do Vitor Sorrentino, de Medicina Funcional Integrativa, aos 66 anos. 67 agora. E recebi o certificado, fui aprovado, fiz uma prova, pensa Que nisso, legal. nessa altura. Mas por quê? Eu vou virar um médico de funcional integrativa? Não, sou pneumologista e faço medicina única. O que que é isso? Usar a medicina ortodoxa, o que tem de melhor e mais moderno, Sim. conhecido, e trazendo ferramentas e conhecimentos da funcional integrativa para somar as duas coisas em benefício do paciente. Simples assim.
ver o paciente como um todo, entrar no coração dele, mudar a forma de atender. Hoje a medicina está em gavetinha, você vai no oftalmo, Tá. você olha seu olho. Se você tiver um tumor no braço, não vão ver. É, os próprios Tratamento assim tem que ser a mais amplo. formação médica, inclusive, entrou em pauta, né, o número de cursos que se abrir foram Colapso, abertos, né? o colapso. Não E tem. aí, A os judiação. grandes nomes, esses que estudam, que pesquisam, que se dedicam, os médicos mais antigos estão indo, né, estão sendo substituídos pelos novos e a gente fica com um pouco de receio. Tem gente nova Isso, muito tem, boa, tem. mas tem muita gente, como em qualquer área, mas tem muita gente também se aproveitando. Ah, eu quero ganhar dinheiro, você é médico, vou ganhar Não, dinheiro. Só que antes de ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, porque está tratando de vidas, né, Ronaldo? formação ruim. Hoje, praticamente mais da metade dos médicos se formam, não tem um serviço credenciado de residência médica para fazer a sua especialização, faz um cursinho de fim de semana e começa a fazer loucuras, reposição hormonal, vai Uhum. fazer. Tem gente que faz curso de fim de semana de estética facial Meu Deus. para fazer aplicações e a gente tem observado acidentes gravíssimos, Dá medo, perda de né? peso, emagrecimento. Então, as pessoas fazem cursinhos de fim de semana e dão hormônios para as pessoas, é uma coisa gravíssima. Então, fiquem atentos, cuidado, é um alerta. Procura o médico, procura saber em quem que você está indo e a formação do profissional. É Isso é muito fundamental. importante. E os médicos novos, eu espero que busquem, porque se não tiver um serviço de residência, existem cursos sérios para fazer. Sim, Você pode claro. aprender de outras maneiras para fazer uma medicina de qualidade, que é o que a gente precisa. A última pergunta que eu tenho para você. 44 anos de formado. 1982. 44 anos de formado. O que a medicina te deu e o que a medicina te tirou? Tirou nada. Falo tranquilamente, nada, 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 nada. Ao contrário, eu quero mais, quero mais, quero mais. Sempre quis ser médico. E ela deu razão da minha vida, porque eu sou um cuidador nato. Eu sou Uhum. um cuidador. É até um pouco exagerado, segundo minhas filhas, por exemplo, mas é excesso de amor. Estou aprendendo até a lidar com os jovens hoje. Mas eu sou um cuidador e a medicina, elas nos dá a oportunidade de cuidar das pessoas, de aliviar sofrimentos, de orientar, de tratar as pessoas, de devolver qualidade de vida, alegria, saúde, devolver os doentes para suas famílias, né? Então a medicina traz esse poder, não tem nada de sacerdócio. A gente faz de coração mesmo. E você tem que fazer bem feito. Então a medicina me trouxe, assim, eu sou um homem realizado por ter ajudado tantas e tantas pessoas a poder voltar para a sua saúde, para a sua família. Então isso não tem preço, viu, Carmen? O Eu melhor acho o que melhor momento é o momento da alta. é o momento da alta, é o momento da conversa e muitas vezes de você amenizar sofrimentos, porque muitas vezes você está diante de quadros muito graves que não têm um retorno. Mas você leva o conforto, você leva o amor, você leva o carinho. Medicina é a mais bela das profissões, indiscutivelmente. Então, ela me deu a oportunidade de ter esse sentimento do cuidar. Acho que resume tudo, é do cuidar do ser humano. Cuidar com amor, com carinho e com sabedoria. Por isso que eu sou encantada com esse meu amigo. Sou apaixonada por ele, porque é um profissional do mais alto gabarito, um estudioso, apaixonado por gente. Isso é muito bom. Todas as vezes que você encontra com o doutor Ronaldo, é isso. Essa festa, essa alegria, essa satisfação. É uma pessoa que está satisfeita com aquilo que faz, porque faz com amor, com competência e não para nunca de estudar. Esse é o segredo. Ronaldo, obrigada. Eu que agradeço sempre, Carmen. Estar com você é um prazer. E a honra de ser o quinto convidado, É não é isso isso? aí, é isso aí. Aqui do Do Pode Tal. Pode Tal. E muito boa ideia, parabéns. Desejo muito sucesso para vocês, porque isso aqui é um espaço democrático, agradável. Você é muito inteligente. Então abre a oportunidade para as pessoas trazerem o que elas têm de melhor. Então, que venham mais pessoas e que possam, assim, fazer
desse podcast um grande sucesso. Você sabe que quem chega aqui só vai levantando o sarrafo, né? Só vai aumentando o sarrafo, só vai Ah, tornando a eu coisa mais difícil, ó, a missão mais difícil ainda. Obrigada, Não, querido. vamos em frente. Parabéns para você, para toda a Obrigada. equipe envolvida e que seja um grande sucesso cada vez maior. Amém, se Deus quiser. Obrigada, viu? E assim a gente encerra mais um Pod Tal, com a certeza que deixamos você muito mais informado depois desse bate-papo incrível com o Dr. Ronaldo. Ele é o máximo, né? A gente se encontra num próximo Pod Tal com uma pessoa tão interessante quanto. Até lá. Até o próximo Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.